Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram. Ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu.
E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado. Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem, foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa: o que a Bela desejar, eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo.
Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela, chorando, pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha. Uma semana depois, Bela teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bela correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bela que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bela deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bela e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno.